Rita Alves, a Wilma, o João, a irmã Dalva, todos vocês aí, que o Senhor abençoe poderosamente. A irmã Elza Castilho está dizendo aqui, Deus é bom o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. É por causa da bondade dele o tempo todo é que estamos de pé, né, irmã Elza? Quando Deus quer, Ele faz, só Ele é capaz, porque... A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria poder, em mais um dia, né, estar aqui para juntos compartilharmos aí da palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus mais uma oportunidade e agradeço a Deus também a sua presença, conforme todos os dias a gente declara aqui a nossa satisfação, né, Olha, por essa oportunidade e pela presença de você, cultuando o Senhor juntamente conosco. E é você, e aonde quer que você estiver, o nosso desejo é que a boa mão do Senhor possa ser presente com você, te abençoando, abençoando a sua família e também os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa rápida reflexão, o livro é 2 Pedro, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 13, que assim diz a palavra do Senhor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Que a ação reveladora do Espírito Santo do Senhor possa ser presente conosco para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra de Deus. Queridos, por certo, quando nós falamos a respeito de promessa, é algo que com certeza vai chegar no seu entendimento como sendo algo presente na sua vida. Porque falar de promessa é falar daquilo que faz parte do nosso dia, do nosso cotidiano, né? Falar de promessa é falar de algo conhecido. Por quê? Porque todos nós temos muitas experiências com relação à promessa. Falar de promessa é falar de situação que foi vivida por nós e viveremos durante toda a nossa história, né? Todos nós temos uma experiência a contar dentro do assunto promessa, né? E se a gente parar para analisar, as promessas chegam para nós antes da gente nascer, Áurea. Antes da gente nascer, as promessas chegam para nós, né? Ainda quando nós estamos em formação, ainda quando a gente está em formação, chega alguém e faz uma promessa. Ó, eu vou dar isso para esse menino que vai nascer. Olha para você ver, né? Alguém já empenha a palavra a nosso respeito, para o nosso benefício, nós nem chegamos nesse mundo ainda. E aí as coisas vão acontecendo, nós nascemos e passamos por todas as fases da nossa vida. Na infância, ainda na infância, quantas promessas nós recebemos? De pai, de tio, de amigo, de vizinho. Ó, se você passar de ano, eu vou fazer isso e isso por você. Quantas vezes, né? Saímos da fase da infância e atravessamos as fases da nossa vida e pessoas nos fazem promessa e também nós fazemos também muitas promessas. Empenhamos a nossa palavra com alguém e quando a gente começa a trabalhar dentro dessa questão de promessa, a gente vai ver que nós temos experiências aí com promessas que foram cumpridas, né? Pessoas que empenharam a palavra conosco e cumpriu a sua palavra, outros cumpriram pela metade, outras não cumpriram, né? Outras fizeram uma promessa em cima de outra promessa e até agora nada. É assim. Por outro lado também, muitas vezes eu e você já empenhamos a nossa palavra e não tivemos condição de cumprir, ainda que seja boa a nossa intenção, mas nós somos limitados, coisas podem acontecer que venha frustrar o empenho da nossa palavra. Coisas podem acontecer e pode frustrar o empenho da palavra que uma pessoa fez com você, te prometendo algo. Então, queridos, falar de promessa é falar de algo que todos nós sabemos muito bem, nos alegramos e nos entristecemos. E quando uma pessoa empenha a sua palavra, nós aguardamos. Aguardamos de família, aguardamos de governo, nós aguardamos de pessoas, mas se empenhou a palavra, nós aguardamos. Coisa triste é de receber uma promessa e você acreditar na promessa e ela não ser cumprida, né? Quando você entende que tudo estava favorável para ser cumprida, mas não foi.
Isso aí a gente entende como sendo um descaso. E isso nos entristece. Mas hoje nós vamos falar de coisa boa. Nós vamos falar de promessa boa, nós vamos falar de promessa que não falha. Nesses poucos minutos que aqui nós estamos, nós vamos falar acerca de uma promessa, querido, da qual nem eu nem você nunca podemos desanimar, porque mais cedo ou mais tarde ela vai se cumprir na minha e na sua vida, ou na vida de todos aqueles quanto entende a palavra de Deus, reconhece a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, que é a promessa da salvação. Coisa maravilhosa. Não existe tempo para quem prometeu, não existe variação, não existe impedimento, não existe circunstâncias que vai fazer sair o empenho desta promessa, se a condição que Deus nos deu ser cumprida por nós. Porque quem prometeu é fiel. Aí chegamos então no texto que nós acabamos de ler, capítulo de número 3, o versículo de número 13 de 2 Pedro, que vai falar: todavia, de acordo com a sua promessa. Todavia, de acordo com a sua promessa. Embora o texto que nós acabamos de ler aqui, Áurea, fala acerca do fechamento, né? Fala acerca do fechamento mesmo, né? Mas nós entendemos que, no que se diz respeito à conclusão dessa terra, vai ser dada pelas etapas. Cremos no arrebatamento da igreja, cremos nas demais etapas que virão após o arrebatamento da igreja, mas a promessa da salvação, ela é presente para aqueles que reconhecem a promessa da salvação. Então Pedro, ele dando este relato, esta instrução acerca daquilo que viria a acontecer, falando acerca dos tempos de fim, falando acerca do fechamento da história da humanidade aqui nesta terra, ele reserva um espaçozinho nesta carta e nos incentiva dizendo assim: todavia, ou seja, diante de tudo isso que foi falado, diante de tudo isso que foi anunciado, diante de tudo isso que foi instruído a vocês, todavia, de acordo com a sua promessa. Quando fala sua, se refere à promessa do Senhor. De acordo com a promessa do Senhor, nós esperamos o novo céu e a nova terra, aleluia. Ou seja, esperamos do Senhor a salvação, esperamos do Senhor a nova vida com Cristo Jesus. Queridos, e é justamente aqui que eu gostaria de parar um minutinho, para nós tentarmos entender esta questão. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, conforme nós falamos, Áurea, acerca de promessa, ao longo da nossa vida, muitas vezes você desanimou com alguém que empenhou uma palavra com você, dizendo assim: não vai fazer, não vai cumprir. E por situação, quer seja lei a vontade de quem empenhou ou não, ou por simples descaso, não cumpriu mesmo. Temos estas tristes experiências com relação à questão de promessas, conforme nós falamos na introdução, porque é algo que todos nós temos mesmo, experiências com relação a isso. Mas daqui é uma promessa que a palavra do Senhor não fala acerca do tempo, mas fala acerca de que ela vai se cumprir. O Senhor não está preso ao tempo, ele tem o poder sobre o tempo, e ele não fala acerca do tempo, ele nos dá a entender os sinais, manda nós estarmos atentos às coisas que estão acontecendo, né? Que a palavra vai falar o cumprimento das coisas. Ele não fala dia e hora específica, nos manda apenas estar atento aos sinais. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, leitores da palavra de Deus, nós entendemos que os sinais estão aí acontecendo e às claras, querido. Tenha muito cuidado com relação a isso aí. Então o Senhor não fala acerca do tempo, mas ele empenha a sua
promessa acerca da sua volta, acerca de nos buscar, acerca da salvação. A promessa aqui é de quem cumpre, a promessa aqui é de quem não volta atrás em palavra, a promessa aqui é de quem não sofre variação, a promessa aqui é de quem não sofre circunstância, porque conforme a palavra do Senhor vai nos dizer que nada pode se opor à vontade do Senhor. O Senhor determinou, vai acontecer, quer você queira ou não, é palavra do Senhor, vai se cumprir. A Bíblia falando acerca do Senhor vai dizer que o Senhor ele vela em cumprir a sua palavra. Querendo nós ou não, a palavra do Senhor vai se cumprir. E na questão salvação, ele nos dá uma condição. E uma vez que eu e você estamos enquadrados na condição que ele determinou para nós, pode aguardar nessa promessa, querido. Pode esperar nessa promessa. Pode aguardar nesta promessa, porque o Senhor não vai falhar. Aqui eu aprendo aqui, Áurea, dois ensinos maravilhosos que esta rápida reflexão nos traz. O homem é falho. O homem vive sob influência de circunstância, mas o Senhor não. A Bíblia vai falar o seu amor eterno e fiel, ou seja, fidelidade, eternidade na fidelidade, faz parte do caráter de Deus. E ele empenhou a sua palavra, que viria buscar todo aquele que nele crê, todo aquele que o aceitar, todo aquele que o confessar, todo aquele que o reconhecer, todo aquele que entendeu o plano de salvação, todo aquele que o reconheceu como sendo o Senhor da sua vida e o deixou ele conduzir a sua vida. A promessa é para essa classe, a promessa é para essas pessoas, a promessa ela está de pé, querido, e a orientação da palavra do Senhor neste momento de reflexão é: não desanime e nem abra mão desta promessa. Não abra mão desta promessa, porque quem prometeu é fiel. O livro de João, no capítulo de número 14, apenas o versículo de número 3, a palavra do Senhor vai nos dizer acerca da promessa da volta do Senhor. São muitas promessas que falam da volta do Senhor, mas essa de João 14 é muito bonita quando fala assim, ó: virei outra vez e vos levarei para mim. Oh, que coisa maravilhosa! Vos levarei para mim, para que onde eu estiver, glória a Deus, estejais vós também. Virei outra vez. A promessa: virei e vos levarei. Não abra mão disso, querido. Muitas pessoas têm esta promessa do Senhor como sendo algo que não passa de um conto. Por quê? Porque minha bisavó falava, minha avó falava, meus pais falavam, e isso não aconteceu. Queridos, para muitas pessoas, neste exato momento, o Senhor está voltando. A palavra do Senhor vai nos dizer que o homem está destinado a morrer uma vez. Logo após, segue-se o juízo. O Senhor pode ele voltar a qualquer momento, buscar os seus escolhidos, como eu e você pode a qualquer momento partir nessa terra. Não sei qual que vai chegar primeiro, mas uma coisa eu sei, um desses dois chegando na minha vida, estamos diante do Senhor, diante da eternidade. E a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção para este fato, que é um fato que tem peso de eternidade, e conforme falamos aqui, nós não brincamos com coisas espirituais. Não brincamos com coisas que têm peso de eternidade. Daí o entendimento: eu não posso abrir mão desta promessa. Eu não posso desacreditar desta promessa. Essa promessa hoje ela tem que estar mais forte no meu coração
do que no dia de ontem. E amanhã é mais forte do que o dia de hoje. Eu não posso abrir mão, porque o dia que você abrir mão, ou se você abrir mão desta promessa, você está dado ao fracasso espiritual. E não adianta você ser e ter aqui nessa terra se você não é para com Deus. Não adianta o que você teve, não adianta o que você viveu, se você tem questões espirituais a ser resolvidas e não quer resolver. Cuidado, querido, muito cuidado. Muito cuidado com esta promessa. Te apega nesta promessa, porque é ela que nos traz a esperança e a segurança espiritual. E para a gente fechar aqui, eu aprendo a outra coisa aqui, olha, eternidade é para todos, mas a salvação é somente para quem espera. Todos. Falar de eternidade é para todos nós. Fomos criados eternos. Mas salvação é somente para quem espera. O livro de Mateus, no capítulo de número 25, o Senhor nos dá um grande alerta acerca de salvação e o ato de esperar a salvação. Quando ele fala assim, portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É orientação do céu para a nossa vida. É orientação direto do Senhor, da boca do Senhor para a nossa vida. Vigie. Quem vigia está atento. Vigia e prepara, esta é a orientação. Vigia e prepara, esta é a orientação, a direção que o Senhor nos dá para que nós possamos, dentro do contexto aí da promessa de salvação, estar em condição, quer seja pela morte, quer seja pela vinda do Senhor, estarmos com Ele. E a palavra do Senhor vai nos colocar bem-aventurado, vai nos chamar de bem-aventurado aqueles que ouvem essa palavra, aqueles que entendem essa palavra, aqueles que reconhecem o plano de salvação, aqueles que entendem e aceitam e passam a viver esta palavra. Ivan, essa esperança, né, que você disse aí no início, essa esperança ela tem que estar viva dentro do nosso coração, né? Porque quando você diz novo céu e nova terra, quer dizer, é para quem? É para nós, né? E para aqueles que esperam. Nós precisamos estar esperando. Essa esperança tem que estar viva dentro de nós. Então, alguém às vezes nos admira quando nós falamos muito nas coisas do céu, falamos muito nas coisas de Deus, e as pessoas até se incomodam com isso. Mas por que falamos? É porque essa esperança, ela vive em nós. E nós temos que estar sempre atentos, né? Ela tem que ser como o nosso coração. O nosso coração parar de bater aí um pouquinho, né? Nós já ficamos sufocados. Meu coração parou aqui um pouquinho. Então essa esperança também, ela não pode morrer aqui dentro de nós. E lá na primeira carta de Pedro, você leu na segunda aí, né? Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 e o 4, diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, se você ainda não foi gerado de novo para ter essa esperança viva dentro de você, porque aqui o apóstolo fez questão de para uma viva esperança. Não adianta nada uma esperança que vai durar só enquanto as emoções estão aí presentes, né? É uma esperança viva, uma esperança que está como um coração batendo aí todos os dias, a todo momento. O 4, e para que essa esperança? Olha o versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus para nós. Muitas vezes uma pessoa pode contar aí com a herança aqui na terra que, como diz, é daqui para ali que nós também podemos perder, né? Nós não podemos contar, mas essa aqui não. Essa aqui foi Papai do Céu que prometeu e ela está guardada
no céu para nós. E nós precisamos de, dia após dia, cultivar essa esperança dentro de nós e não deixar ela morrer. Porque é essa esperança que faz com que nós tenhamos o prazer de servir ao Senhor. É ela que nos faz ter o prazer de meditar na palavra de Deus, falar na palavra de Deus todos os dias, né? Quantas pessoas falam assim, mas os crentes falam a mesma coisa todos os dias. Falamos a mesma coisa todos os dias e não nos cansamos, sabe por quê? Porque essa esperança existe em nós e ela está viva. Porque o Senhor nos gerou de novo para isso. Ele nos colocou numa posição na qual essa esperança não morre dentro de nós. E todos os dias nós estaremos meditando na palavra do Senhor e essa esperança vai continuar viva, sabe até quando? Até o dia que os salvos em Cristo forem arrebatados, porque aí nós estaremos com essa esperança viva, esperando esse momento e seremos arrebatados. Olha, para a gente fechar, você estava falando aí, me veio à mente, normalmente promessa ela traz um certo incômodo para a gente, né? Ela traz uma certa inquietação, ela traz uma certa euforia, ela traz uma certa ansiedade, ela traz um certo descaso. Nós reagimos, né, de várias formas diante de uma promessa, levando em consideração quem aí está nos prometendo. Mas você está falando aí por que nós sempre falamos acerca da salvação, por que nós sempre falamos acerca deste assunto, né? Primeiro que esta é a bandeira da igreja, né? Salvação. A igreja prega a salvação. E isso aí é vivo dentro de nós. Isso pulsa todos os dias dentro de nós. E é interessante que a reação nossa em relação à promessa é segurança. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A promessa da salvação, nós passamos a viver uma segurança em cima dela. Segurança de quê? De um dia melhor. Segurança de quê? De estar na presença do Senhor. Segurança de quê? Da salvação por toda uma eternidade. E isso é presente na nossa vida. E a palavra do Senhor vai nos afirmar: feliz. Feliz é quem crê. Feliz é quem crê. Talvez isso seja difícil entender, o entendimento disso para muitas pessoas. Conforme eu já falei aqui, sempre eu sou abordado por uma ou outra pessoa que às vezes fala: gostaria de entender, mas não tenho força, gostaria de ser, mas não tenho força, e nunca vai ter, porque a fonte da força não está em nós, a fonte da força está em Deus. É no Senhor que nós temos que nos recorrer. É no Senhor que nós temos que buscar entendimento. É no Senhor que nós temos que fortalecer para que eu possa entender esta promessa. Reconhecer como sendo de todas as promessas, essa é a única, a do Senhor para a sua vida.